Fala galera, então olha só, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de interações intermoleculares. Qual a ideia? Quando a gente tem as estruturas, né, nós dividimos elas em ligação iônica e ligação covalente. Nós temos dois tipos de ligação, a ligação iônica e a ligação covalente. Na ligação covalente, essa aqui é a parte que a gente está interessado agora, o que você tem é o chamado compartilhamento de elétrons. Como assim? Você tem dois átomos que buscam ganhar elétrons. Como assim ganhar elétrons? Mais uma pergunta, isso mesmo. A ideia é o seguinte, esses átomos, seguindo a regra do octeto, são dois ametais. E a gente viu que os ametais têm uma forte tendência a ganhar elétrons, a ficar negativos, isso é, ter uma estrutura de ânion. Então, o que a gente tem, na verdade, são dois ametais ou o hidrogênio. O hidrogênio ele é uma exceção à regra do octeto. A regra do octeto diz que todos os átomos tendem a perder ou ganhar elétrons, buscando ficar com 8 elétrons na camada de valência. No caso do hidrogênio, o hidrogênio só tem um elétron. Então a gente diz que seria a regra do dueto, vamos dizer assim. Por que isso? Porque ele vai tentar ganhar, vai buscar ganhar um elétron para ficar igual ao hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Então, todos os ametais e o hidrogênio têm tendência a ganhar elétrons, seguindo a regra do octeto. Como eles têm tendência a ganhar elétrons, eles, quando se unem, eles não têm como um perder e um ganhar, como acontece na ligação iônica. Então, o que é feito nesse momento? Nesse momento, você tem o chamado compartilhamento de elétrons. Você tem as camadas de valência se encontrando, lembrando que a camada de valência é a última camada, elas se encontram e aí os elétrons da última camada serão compartilhados. Coloquei alguns exemplos no material que eu trouxe para vocês aí, anexo, e aí você vai ver que você tem, por exemplo, hidrogênio e cloro. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência, lembrando que ele quer ficar com 2. O cloro tem 7 elétrons na camada de valência, nesse caso, seguindo a regra do octeto, ele quer ficar com 8. Então os dois querem ganhar. O que eles fazem? Eles compartilham. Um elétron do cloro, um elétron do hidrogênio passam agora a ser dos dois, eles estão compartilhando. Consequentemente, quando eles compartilham esses elétrons, os dois ficam estáveis. Nesse momento, nós temos uma molécula sendo formada, que é exatamente essa união entre dois ametais ou um ametal hidrogênio, como é esse caso do meu exemplo. Quando você tem essa estrutura montada, você tem a molécula formada, você tem a estabilidade por parte desses dois átomos. Então, eu tenho dois átomos estáveis. Isso pode acontecer com 2, 3, 4 átomos. A ideia é sempre eles buscarem de uma forma chegar a essa estabilidade. E aí, no caso, quando você tem átomos que seriam semelhantes, átomos com grande eletronegatividade, isso é, querem ganhar elétrons, querem buscar elétrons para eles, eles acabam criando essa estrutura molecular a partir de compartilhamento de elétrons. Um detalhe importante é dizer que quando eu tenho essas estruturas, as moléculas, elas podem ser polares ou apolares. Como assim polares ou apolares? Quando você tem um compartilhamento de elétrons, são entre dois átomos, certo? Existe uma diferença de eletronegatividade entre esses átomos. Aquele mais eletronegativo, isso é aquele que tem maior capacidade de trazer o elétron, o par de elétrons compartilhados fica mais perto dele. Consequentemente, aparece uma carga negativa ali. E no outro vai ter que aparecer uma carga positiva, já que o próton vai ficar ali como se estivesse sozinho. Essa carga positiva e negativa gera uma polaridade dentro da molécula que eu tenho nesse caso. Tá legal? Então essa ligação é uma ligação polar. Quando eu penso na ligação apolar, são ligantes semelhantes, isso é, o elétron fica no meio, não tem um com eletronegatividade maior do que o outro. Então você tem uma ligação apolar. A molécula ela pode ter ligação polar e ser apolar. Como seria esse caso? Seria o caso, por exemplo, do CO2. Eu tenho um carbono no meio, dois oxigênios, um de cada lado. Como eu tenho os oxigênios cada um de um lado, é como se tivesse uma soma vetorial igual a zero. O elétron tende a ir para esse lado, o elétron tende para o outro lado. Como tem elétrons indo para os dois lados com átomos iguais, elas se anulam. Nesse caso, eu tenho uma ligação polar e uma molécula apolar. Por que é importante, dentro da estrutura covalente, dentro da estrutura molecular, eu saber essa questão da polaridade de ligações e de moléculas? Pelo seguinte, quando eu estou me referindo a uma
estrutura molecular, pensa na água. A água é uma estrutura molecular, ela tem uma molécula. A molécula da água tem ligação do tipo polar e tem uma molécula do tipo polar. Já reparou quando você olha para a água, a impressão que você tem uma coisa só? Mas o certo é você saber que ali você tem várias moléculas de água. Então você tem pequenas partes formando um todo. Por que eu tenho essa impressão de que elas estão juntas, né? Que é uma coisa só? Porque existe uma interação entre as moléculas, são as ligações intermoleculares. Nós temos três tipos de interações. E aí vai da polaridade. Nós temos a dipolo-dipolo, a chamada ligação de hidrogênio, e nós temos também a chamada força de London, ou a dipolo induzido. Vou começar por essa última que eu falei. A ligação, no caso de London, a dipolo induzido, ela ocorre entre moléculas apolares. Não existe uma atração. Lembrando que quando eu tenho polos, eu tenho um positivo e negativo. E o que acontece entre positivo e negativo? Se atrai. Nesse caso, como não temos isso, como não existe uma polaridade, você tem moléculas sem polaridade, então a atração entre elas é muito pequena. A gente diz que é um dipolo induzido, porque uma molécula induz a outra a criar uma estrutura diferenciada no sentido de positivo e negativo e ter uma atração nesse caso. Então ela é muito fraca. Geralmente essas substâncias estão no estado gasoso, porque as moléculas não têm uma interação muito grande. Já a dipolo-dipolo, a ligação de hidrogênio, elas ocorrem com moléculas polares. E como eu tenho moléculas do tipo polar, a interação é mais forte. Polo positivo atrai o polo negativo. Qual é a diferença das duas? A dipolo-dipolo acontece com moléculas polares. Ponto. A ligação de hidrogênio ela é a mais forte. Por que ela é chamada de ligação de hidrogênio? Logicamente, porque dentro da molécula tem que ter o hidrogênio. Além do hidrogênio, é necessário que tenham outros três: flúor, oxigênio ou o nitrogênio. A gente chama de FON. Então eu tenho o hidrogênio ligado ao flúor, ou o hidrogênio ligado ao oxigênio, ou o hidrogênio ligado ao nitrogênio. Quando eu tenho essa possibilidade, é o caso da amônia, NH3, é o caso da água, H2O, é o caso do ácido fluorídrico, HF. Essas estruturas, a atração entre elas é maior. A atração entre as moléculas. E aí nós temos a ligação de hidrogênio. E quando nós temos moléculas com ligação de hidrogênio, elas têm algumas propriedades específicas, como eu coloquei no material aí que está com vocês em anexo. A ligação é o seguinte, ela é tão forte, ela é tão intensa, que, por exemplo, se você se jogar lá em cima de um prédio, dentro de uma piscina, é a mesma coisa que você jogar em cima do asfalto. Porque a interação entre as moléculas, aí no caso na superfície ainda maior ainda, é tão forte que a impressão que você tem é que é uma coisa só. Não sei se vocês já viram, quando a gente brinca, né? Às vezes fazia isso, de jogar a pedrinha e ela ir batendo assim por cima da água. Parece que está batendo um sólido. E na verdade é uma estrutura líquida. É porque a interação é tão forte que as moléculas se mantêm ali. Os mosquitos, por exemplo, eles conseguem parar sobre a água. Então, a ligação de hidrogênio ela é a mais forte. Tá legal? Ela é que tem uma interação maior entre elas. Uma outra característica importante aí é para a gente encerrar essa ideia dessa matéria, é a ideia de que você tem a chamada o ponto de ebulição. O que é isso? Ponto de ebulição é é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Moléculas que formam ligação de hidrogênio têm um alto ponto de ebulição. Por que isso? Para você passar do estado líquido para o estado gasoso, eu preciso separar as moléculas. Correto? Tem que ter uma agitação para separar as moléculas. Como a interação é muito forte na ligação de hidrogênio, o que a gente acaba tendo é o seguinte: as moléculas com ponto de hidrogênio necessitam, né, precisam de mais energia, então tem um ponto de ebulição maior. Legal? Então nós temos as ligações covalentes que ocorrem entre ametais e outros ametais, ou ametal e hidrogênio, ocorrendo o compartilhamento de elétrons. Nós temos moléculas que podem ser polar ou apolares, ligações que podem ser polar ou apolares, e entre essas moléculas existe uma interação, que pode ser dipolo induzido, chamada de London, que é a mais fraca, tá legal? A interação mais fraca entre elas ocorre entre moléculas apolares, ou ela pode ser dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio, essas duas com moléculas do tipo polar. A ligação de hidrogênio é a mais intensa e a mais forte, por existir uma diferença de eletronegatividade muito maior, já que elas são formadas por hidrogênio, flúor, ou hidrogênio, oxigênio, ou hidrogênio e nitrogênio, chamado FON. E aí você tem essa estrutura com a interação. Legal? Um abraço aí então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.